Oi, gente, aqui é a Carol Aleixo para o Futebol na Veia, com o quadro Arquibancada Feminina. E hoje a gente esteve presente aqui no Pacaembu, que teve uma palestra maravilhosa sobre o futebol feminino e o futuro do futebol feminino. E a gente conseguiu entrevistas com a Milene, embaixadora do Corinthians, e também com a Sandra, técnica do Santos Sub-17. A gente está aqui com a Milene, depois dessa palestra maravilhosa. E, Milene, eu quero saber que você é a rainha das embaixadinhas. E, assim, eu quero saber como que foi estruturar a sua carreira naquela época. Como você mesmo disse, teve 97, que não foi pra frente. Como que foi? Olha, na verdade eu nunca tive assim planos de estruturas de carreira nem nada, nem achava que ser jogadora seria algo profissional, eu sempre fiz muito por amor, não sabia que isso viraria uma profissão. Tanto que chega um momento, tiveram perguntas aqui se a família apoiou, chega momentos que você realmente tem que escolher se você vai estudar, trabalhar, se vai seguir numa carreira esportiva, e não é só no futebol. A gente também teve o relato da moça sobre o basquete, que é difícil. Enfim, a mulher no esporte é difícil. Nós não temos uma cultura de mulher no esporte. Mas assim como vem mudando essa geração de que, sei lá, a mulher trabalhar fora antigamente era algo impossível, né? A mulher seria mal vista por ela não cuidar da casa, por trabalhar. A mulher demonstrou que hoje é tão natural morar, ter os filhos em casa, trabalhar fora, cuidar da casa do marido, que tá tudo certo. Então isso é uma mudança cultural, eu acho que isso que vem acontecendo. E no meu caso, isso foi acontecendo tão naturalmente, porque eu acabei conseguindo ganhar dinheiro fazendo embaixadinha, com as apresentações, conheci o mundo fazendo embaixada, nem sabia que isso era tão diferente uma mulher controlar a bola, que hoje é tão natural. Então eu tô falando disso, de há 26 anos atrás, uma mulher fazer 10 embaixadinhas era algo, nossa, que craque. Hoje a mulherada faz freestyle, deita, coloca a bola na sola do pé, faz de salto. Então isso é uma mudança realmente cultural e que é natural, que vai acontecendo naturalmente. Então eu tive a grande sorte de não ter que escolher um caminho entre estudo e trabalho, porque meu trabalho já era esse, eu consegui conciliar com o estudo e continuar no futebol, e as coisas foram acontecendo realmente, óbvio, com atitude, que a gente ouviu muito falar isso nessa palestra. Você tem que ter atitude, não é só ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, mas acreditar realmente nisso, que vai fazer com amor, que vai dar certo. Então a minha carreira foi meio baseada nisso. Eu acabei jogando futebol no primeiro time feminino do Corinthians. Depois tive meu filho, voltei a jogar futebol, joguei na Itália, na Espanha, seleção brasileira. Então tudo foi acontecendo tão naturalmente, como as coisas que eu amo, ou as atitudes que eu tinha de fazer aquilo que realmente eu acreditava que seria meu sonho, que iria me fazer feliz. Você falou do Corinthians, o próprio Corinthians, as meninas bateram recorde tempo atrás, de vários jogos consecutivos. Foram 40 vitórias, não mais 40? Foram 34. 34 vitórias consecutivas, foi um recorde que elas bateram. Então, assim, na sua opinião, o que mudou de 26 anos para trás atualmente? Qual é a diferença principal que você vê? A infraestrutura, principalmente. Hoje o time tem muito mais apoio e dinheiro para isso, né? Tem investimento. Ainda é pouquíssimo que se investe no futebol feminino, mas é muito mais do que se investia na minha época. Hoje elas têm um campo próprio, eu falei da Fazendinha, e eu acho o máximo. Toda vez que eu vejo o jogo lá, eu fico emocionada, porque era meu sonho ver jogar lá, ser jogadora do Corinthians e jogar na Fazendinha. Hoje é o campo das garotas, elas jogam somente lá, os homens têm outro campo. A infraestrutura quanto comissão técnica, antes eu tinha um treinador e um auxiliar, a gente tem um analista de sistema, um preparador físico, um preparador de goleiro, a gente tem roupeiro, tem preparador, não só o técnico como o auxiliar. Então é uma equipe cuidando do futebol feminino, diretora, presidente. Então essa infraestrutura é completamente diferente da época que eu jogava. E se nota que quando tem esse apoio, quando tem essa infraestrutura, tem investimento, o time responde com um tanto de vitórias consecutivas, jogando bem. É um time que o pessoal perguntou, né, falar que a Cris falando que se para ela jogar no time masculino, isso acontece lá, fala, poxa,
Tem que falar pro Carille ver o time feminino jogar, que é mais ofensivo. Existem essas comparações e essas brincadeiras. A Fazendinha é a casa das meninas, só que a final do Paulista vai ser no Itaquerão, tanto que vai ser uma no Morumbi e a outra no Itaquerão. Qual que é o sentimento, assim, você como ex-jogadora, como embaixadora do Corinthians, te traz de os dois grandes clubes levarem as meninas para os seus respectivos estádios? Olha, a gente fez um jogo na Arena Corinthians, que foi a abertura do Brasileiro do ano passado. E foi espetacular, ainda mais para as garotas, né, para as meninas, né, jogando no Corinthians, entrar na arena, estar no vestiário que os homens jogam, fazer o aquecimento onde eles aquecem, enfim, se sentir propriamente tendo a mesma importância para o clube do que os homens. Isso é sensacional. Bom, eu comecei minha carreira como treinadora de futebol com masculino. Na universidade mesmo que eu estudava, eu fiz educação física e na universidade tinha uma turma social para masculino, e aí isso me dava um desconto na faculdade. Por esse interesse e até necessidade na época, eu fui dar treino para os meninos e desde então fiquei no futebol. Isso foi em 97. Aí no futebol eu trabalhei com salão, com campo, society, e aí o feminino acabou ficando mais forte, de forma frequente na minha vida. Eu sempre tive atletas e equipes diferenciadas no comportamento, de empoderamento, de segurança, de dinâmica, de espírito de grupo muito forte. E a minha segunda opção na faculdade foi psicologia, então educação física e psicologia. E me tornar coach foi um pouco de olhar por que algumas coisas que eu fazia davam certo. E aí estudando comportamento humano, psicanálise, psicologia positiva, estudando um pouquinho dessa base do ser humano como pessoa, eu entendi porque algumas coisas davam certo e como coach comecei a adotar isso na minha filosofia de trabalho. Então eu atendo atleta como coach, atendo equipes e atendo líderes. E hoje, assim, com base na psicologia e desenvolvimento humano, eu não tiro isso de nada. Ser coach da seleção brasileira foi uma experiência, assim, inacreditável. Primeiro por ter que administrar a emoção de estar lá com aquelas guerreiras, e de olhar o tempo todo elas como ser humano. Então, assim, eu entrava com uma satisfação muito grande de profissional que chega a esse ponto, porque vestir a camisa para representar um país, e eu levo isso muito a sério. E aí, ao mesmo tempo, respirava fundo e falava assim, bom, agora estou com a Marta aqui na minha frente, estou com a Bárbara na minha frente, estou com a Cris na minha frente. O que eu faço de melhor por essas guerreiras? O que eu posso fazer de melhor por essa equipe? Foi novidade para a seleção, então tudo que foi trabalhado, na maioria das vezes foi a primeira vez, e aí tinha atendimento individual e atendimento coletivo, muita dinâmica de grupo, e o resultado foi também imediato. Na mesma sessão eu já saí com aquela mudança de estado emocional, né? A gente sempre trabalha com isso, mudança de estado emocional, e trazer o estado emocional de fortalecer grupo, de fortalecer como atleta, de se fortalecer uma com as outras. Foi fantástico, eu sinto saudades disso e é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida.